Baia, a gente vai começar conversando sobre orçamento federal. Embora você, como o Mohamed disse, nunca tenha ficado pendurado no poder público, nunca tenha dependido de contratos com o poder público no Brasil, você já acompanhou uma situação, um imbróglio desse? Nós estamos em abril, não tem orçamento do governo, tem um rombo que indica uma pedalada. Se tiver pedalada, tem risco de impeachment, já aconteceu com a Dilma. O risco de impeachment eleva o dólar alto aumenta a inflação. O Bolsonaro disse que vai tirar o dele da reta, né? Pois é, o problema é o seguinte: quando num regime presidencialista, o presidente é o que menos manda, é o que menos, de certa forma, determina com o endosso do próprio legislativo. No nosso caso aqui é inusitada a situação, não é? Quer dizer, é o judiciário que manda, é o legislativo que também manda, haja visto aí o posicionamento dos governadores e dos prefeitos, e o orçamento da União está destroçado, porque se você pegar o volume de dinheiro de que o orçamento da União colocou para minimizar essa situação do coronavírus aí, do Covid, junto aos prefeitos e governadores, e eu acho interessante, quer dizer, de interessante não tem nada. Para mim isso parece até uma piada, uma pilhéria. Vocês, o Supremo manda o Senado abrir uma CPI para investigar os atos do Ministério da Saúde, não é? E não estende também a investigação aos governadores e prefeitos. Quer dizer, honestamente, isso não deixa de ser uma verdadeira pizza do tamanho de um bonde, porque eles querem o quê? Fazer um belíssimo palanque para a oposição, porque o propósito realmente é provocar um impeachment do Bolsonaro. Quer dizer, então, é uma democracia que não é justa, não é transparente, não é clara. Quer dizer, eu não sei como podem as pessoas, está entendendo, não analisar isso de um critério, né? Então, sujeito, realmente é isso. Eu estou estupefato com essa colocação toda, né? Então, se o regime é presidencialista, por que tiraram o poder do presidente da República para organizar, administrar e cuidar do problema do Covid? E quem está falando isso, Mohamed, é um amigo do presidente da República, né? O Baiar. Pois é, eu já fiz algumas críticas também à postura do presidente da República. Porque tem algumas coisas que, na verdade, ele é o que é. Ele não vai mudar porque ele é o presidente da República. Entretanto, eu acho que algumas coisas ele poderia dar uma invernizada, ter um pouco mais de... Mas ele é um sujeito do povo, realmente. Quando você viu um presidente da República tomar garapa na praia, de pé no chão, e mais, com a camisa do Santos Futebol Clube, tem mais essa, né? Mas é palmeirense. Ele é palmeirense, mas todos nós temos. Eu não sei se tem algum corintiano aqui no espaço. Aqui, Tem. né? Tem? Tem. Pois é, então você vê, a gente consegue conviver com o PT, não vai conviver com o corintiano? Pelo amor de Deus. Mohamed. Olha, nessa questão do que está acontecendo em Brasília, tá, a questão do orçamento é um reflexo do que a gente tem assistido em relação a tudo. E o Paulo sabe que eu sou um dos maiores críticos do Bolsonaro. E nunca fui petista. Então, eu acho que... Eu sempre falei aquilo. Para mim, eu quero competência e honestidade. As duas coisas juntas. Eu não tenho, eu vou ser contra. Eu acho que o Bolsonaro é despreparado. Isso ele já mostrou claramente. Ele não sabe escolher a equipe com a qual ele trabalha. Por isso, ele é muito mal assessorado. Infelizmente, os caras bons, quando começam a aparecer, o ego dele, que tem um problema muito sério, patologicamente vaidoso, acaba tirando os caras do governo. Mas tem uma coisa muito engraçada que aconteceu. Hoje de manhã eu falei no programa da nossa querida Roberta Lemos, esse mimimi do telefonema dele pro Cajuru.
Eu nunca vi uma coisa tão ridícula e tão ostensiva em relação ao nada, como está acontecendo isso na televisão, falando de crime de responsabilidade. Como é que pode alguém achar que o presidente da República não pode ligar para um senador da República, com a qual ele tem uma identidade ideológica ou confia, e conversar sobre uma CPI que vai ser instaurada? Eu não vi na conversa com o Cajuru nenhum crime de responsabilidade. Ele fala do impeachment do Alexandre de Moraes, qualquer brasileiro que minimamente inteligente quer isso. Aliás, não é só qualquer dele, né? brasileiro. São quase 3 milhões de brasileiros. Não é só isso. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, tal. O Supremo nunca foi tão ruim quanto a herança do Lula. A gente não pode deixar de esquecer que essa montagem deste Supremo lamentável que nós temos, com pessoas que não correspondem àquilo que a Constituição determina, eu nunca vi tanta gente ruim no Supremo Tribunal Federal quanto após a era Lula. Mas vamos deixar claro uma coisa. Então, eu não vi nada demais. Acho que a CPI pode investigar governadores e prefeitos por um motivo muito simples. É dinheiro federal. E se é dinheiro federal, a competência para investigar é da Polícia Federal, quem vai julgar é a Justiça Federal e quem pode investigar é o Congresso Nacional. Para com esse bibibi de que isso é competência das Assembleias Legislativas. Não é. Não é sobre como se comporta um governador ou um prefeito. A investigação é o que fizeram com o dinheiro federal que entrou nos cofres estaduais e municipais, e a gente sabe que foi uma roubalheira que vai deixar muita gente milionária quando essa pandemia passar. Então vamos deixar claro que todo mundo viu o que aconteceu no Rio. E vou dizer uma coisa para vocês, o que aconteceu no Rio é coisa de batedor de carteira. Em São Paulo está pior. A hora que investigar, cai metade. Então agora, podem acreditar nisso. Baiar, o país empobreceu, isso aí a gente traduz na pauta, com essa queda no ranking mundial de PIB per capita entre 2011 e 2020. Já era 77º, posição 77, já era ruim, caiu para 85. A produção per capita brasileira diminuiu de 1.500 para 1.400 dólares por pessoa. E a gente vê isso na rua, né, Baiar? Eu nunca vi tanta gente mexendo em lixo, tanta gente dormindo embaixo de marquise. Atualmente nem de marquise mais, em qualquer pedaço de calçada a gente dormindo. O país empobreceu, Baiar. É verdade. Entretanto, enquanto o país empobreceu, essa pandemia abriu janelas de oportunidade como nunca. Acho que você vai observar e ao passar dos dias você vai ver. Aliás, outro dia publicaram os novos bilionários numa relação que apareceu aí na imprensa, etc., os bilionários. É a lista anual da Forbes. Agora, o problema é o seguinte, janela de oportunidade. Você acha que tem muita gente ficando milionário com essa pandemia? Uma, por causa do roubo, e outra, em função das oportunidades, tá entendendo? Que estão aí à disposição das pessoas que têm um pouco mais de possibilidade, um pouco mais de cabeça, que têm um pouco mais de oportunidade. E a população empobreceu a ponto de não ter o que comer, não é? Nós, que somos pequenos empresários, a gente também tem as nossas limitações, não é? Então, costuma-se dizer, primeiro os de casa, segundo os de casa, terceiro os de casa, não é? Vai até o quarto. Quinto eu vou pensar quem que eu vou ajudar. Começa com a família e começa, está entendendo? Com os nossos colaboradores na nossa empresa, que são colaboradores que têm uma média de permanência, de idade, de convívio conosco, superior a 18 anos. Então, eu vou deixar essa turma na mão, não é? Colaboraram, inclusive, com o engrandecimento da empresa, colaboraram, inclusive, com a lucratividade da empresa, que nós tivemos a oportunidade de distribuir dentro daquilo que a gente entendeu que seria. E tanto que ninguém quer ir embora, todo mundo fica lá. Se todo mundo ficar lá, não é? É porque a empresa é uma boa empregadora, uma empresa que é uma empresa familiar,
onde a gente convive com os colaboradores no dia a dia. Eu vou todo dia na empresa, já estive lá hoje de manhã, eu estou sempre lá, meus filhos estão lá, enfim. Agora, é triste de ver hoje essa criançada pedir dinheiro na rua para comer, sujeito catando latinha, catando papel. Eu fico, sabe, eu sofro muito, não é? Porque a nossa família nunca passou nenhuma necessidade, mas é de origem humilde, funcionário público do Estado, na época que o funcionário do Estado andava de paletó e gravata. Era respeitado. Por quê? Porque era um funcionário do Estado, funcionário do Banco do Estado de São Paulo, era uma coisa respeitadíssima. Hoje em dia, ser funcionário do Estado é terrível, não é? O sujeito é confundido com qualquer outro pilantra que tem aí, porque hoje o melhor negócio do mundo é você ser funcionário público, não é? Onde você fica na sua casa em home office, diz que está trabalhando, mas tudo bem, vai, engana que eu gosto. E o sujeito está garantido o feijão com arroz dele e o restante do pessoal se lascando aí para tentar ganhar alguma coisa, não é? Com esse famigerado lockdown. Porque há uma diferença muito grande entre lockdown e distanciamento social. Eu não confundo uma coisa com outra, não é? E os ônibus lotados. Minha mãe, com 99 anos de idade, prestes a fazer 100 em junho desse ano, lamentavelmente, eu tive uma semana muito difícil a semana passada e continuo convivendo, porque em casa, minha mãe, minha irmã com 70 e meu sobrinho, as 3 com o Covid-19. E eu correndo para o hospital em São Paulo, a outra minha sobrinha, enfim, e tudo isso no meio de uma situação que o ambiente de negócios não é bom, onde você também está economizando de tudo quanto é jeito para você não deixar de pagar salários e a tributação em dia, não é?